decisão de pronúncia que leva o arguido a julgamento para submetê-lo a uma aplicação de uma pena de julgamento, de uma pena ou um dia de segurança, é irrecorrível. Determina imediatamente a remessa dos autos para o julgamento. Para o tribunal competente, naturalmente. Isto de forma genérica, não havendo qualquer tipo de nulidade. Só poderá ser recorrível quando não pronuncia o arguido ou pronuncia o arguido pelos factos constantes exclusivamente da acusação, do assistente, nos crimes particulares, ou por factos que o MP decidiu não acusar e que o assistente incluiu no seu requerimento de abertura de instrução. Tratando-se aqui de crimes públicos e semipúblicos, ou seja, no fundo, só é recorrível se houver aqui uma apreciação do juiz errada quanto à matéria que está em causa, a matéria acusatória, no que toca aos crimes públicos e semipúblicos e particulares, de acordo com a acusação que é feita nos particulares por parte do assistente. É ainda recorrível o despacho que indefira uma nulidade que haja sido arguida na decisão instrutória, que se pode fazer, pode ser arguida por um advogado, do arguido, por factos que consubstanciem uma alteração daqueles que venham descritos também na acusação. No fundo, está tudo à volta do mesmo, ou seja, tudo o que sair da alçada da acusação feita, que está a ser discutida em sede de instrução, nomeadamente no requerimento da abertura de instrução, nos factos que estão ali a ser discutidos pela sua abertura, tudo o que sai fora desse âmbito, ou for alterado, é recorrível e até pode ser nulo, como já vimos. O assistente pode requerer a pedido de instrução por um crime particular, aqui não pode. O crime particular não pode pedir porque não faz sentido, não é? Se foi ele que promoveu o processo, não é? No crime particular, ele fez a acusação, tem o ônus só de deduzir essa acusação e nada mais e esperar pelo julgamento caso haja acusação. As partes civis participam do bem-estar, aqui não, como eu já tinha referido, não está em causa o pedido civil, mas a comprovação judicial de acusar ao arquivar. Depois temos a fase de julgamento, não é? A fase da produção de prova, que é declarada pelo juiz. Nós, advogados, vamos à audiência de julgamento, somos notificados. O que acontece? Chegamos lá, o juiz faz uma abertura da audiência, verifica se estão todos presentes, se não estar, lá em ata. Depois temos aqui as formas como é que se procede nesta fase, à produção de prova, não é? Mas aqui tenho uma questão que é um momento crucial do processo penal, ou seja, é a audiência. Por quem? Uma vez que não valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de formação da convicção do tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou examinadas em audiência. Por isso é que isto é a fase fulcral. Nós podemos estar convictos do nosso cliente, que tem razão ou não, mas é na fase de julgamento que temos de provar isso. É aqui que temos de demonstrar a nossa estratégia, juntar as provas que achamos convenientes e dar de tudo para que o arguido ou o assistente, de acordo com a nossa representação, leve a cabo a sua pretensão. O prazo para contestar em processo penal. Falámos disto hoje, são 20 dias, a contar da notificação do despacho que designa dia para a audiência, discussão e julgamento. Aqui, contestamos se quisermos, como eu disse, a contestação, disse ontem, a contestação em direito processual penal não vale como confissão, muitas vezes até é bom não contestarmos, porque não vamos demonstrar logo a nossa estratégia, é bom juntar as provas, podemos apenas na contestação dizer oferecer o merecimento dos autos, como se costuma fazer, que é aceitamos a acusação para julgamento, para ser discutida, ou seja, é isto que no fundo é isto, e depois vamos debatê-la em julgamento, com as provas que juntamos e com a produção de prova que conseguimos fazer, com os meios de prova que já falámos hoje. E aqui vem esta questão aqui, se o arguido não contestar, isto implica algum efeito combinatório? Já respondi, o facto de arguido não contestar a acusação em processo penal não implica qualquer efeito combinatório, uma vez que se tal acontecesse, estar-se-iam a dar como provados os factos que consubstanciam o crime. A contestação em processo penal não está sujeita a formalidades especiais, diferentemente do pedido civil, tem que ser articulado, tem que ter as questões de direito. Em prazo para o arguido contestar. O arguido apresenta, querendo a sua contestação, em 20 dias a contar da notificação, como já falei, nos termos do artigo 315. Depois de ter atenção que pode alterar o rol de testemunhas, como eu já falei há bocadinho nos termos do artigo 316, até 3 dias antes da audiência.
Por exemplo, há um artigo que se usa muito no Código de Processo Penal, que é o artigo 340, que é descoberta da verdade material, e muitas vezes nós usamos isso demasiado, até de uma forma excessiva, e não é correto, porque muitas vezes os advogados que chegam à audiência e querem juntar testemunhas. E já passou o momento para o fazer. Eu já me aconteceu isso, mas qual é que é a nossa forma disto ser aceito pelo juiz? Não, eu há dias tive um julgamento e, por acaso, só consegui o nome de uma testemunha importante no dia antes. Então pensei, não vou agora estar a fazer nenhum requerimento para ser indeferido, então faço oralmente, vou tentar. Então o que é que eu fiz? Cheguei lá, pedi a palavra ao juiz e disse que só hoje, no dia da audiência de julgamento, é que o arguido teve conhecimento do nome e morada, residência da testemunha, pelo que vem aqui solicitar ao tribunal a notificação da mesma para a descoberta da verdade material. Por se só ter sido hoje possível a sua identificação e nome e por se afigurar imprescindível para a descoberta da verdade material. E, por acaso, o requerimento foi aceito. O Ministério Público pronunciou-se, disse que não era o momento, mas que não se oporia para a descoberta da verdade, então foi nesse sentido que eu consegui que a testemunha fosse depois notificada por uma segunda sessão e foi muito benéfico nesse sentido, porque até ajudou muito na decisão depois em tribunal. Portanto, terem atenção também a este tipo de questões. Imaginemos aqui que o arguido é notificado da acusação. Quando é que este pode apresentar o rol de testemunhas? Ou seja, 20 dias, como já falámos. Espera lá que eu passei aqui para o slide. Ou seja, eu disse 20 dias porque é o prazo da contestação, mas depois tem aqueles 3 dias, como eu falei, do 316, atenção.